Olá, professora. Olá, professor. Meu nome é Bárbara Borne, eu sou coordenadora de pesquisa do Instituto Singularidades e eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o planejamento. Bom, por que a gente vai ter essa conversa? Na verdade, é mais um monólogo, né? Sou eu que estou falando o tempo todo. Mas por que a gente vai falar um pouquinho de planejamento nesse momento de final de ano? Bom, estamos concluindo o primeiro ano de retorno presencial no pós-pandemia. Né? Como vocês bem sentiram ao longo desse ano, foi possível identificar que nossas crianças, nossos adolescentes voltaram para a escola com uma série de defasagens do ponto de vista do currículo que eles deveriam ter aprendido até esse momento e o que de fato eles se apropriaram. Né? A gente vai chegando agora no final do ano, individualmente como profissionais e coletivamente como uma rede de ensino, refletindo muito sobre legal, diante disso que estamos observando, quais são os próximos passos? E aí eu queria propor uma reflexão estruturada em cima de um modelo de planejamento de currículo específico, que é o modelo de planejamento reverso, para que vocês possam pensar daqui para frente. Como que a gente incorpora essas informações que coletamos ao longo desse ano sobre o processo de aprendizagem das nossas meninas, dos nossos meninos, e faz um planejamento estruturado de forma que, ao longo do próximo ano, ao longo de 2023, a gente possa tanto recuperar essas aprendizagens, fazer a recomposição das aprendizagens que nós percebemos que ainda não foram consolidadas e que deveriam estar consolidadas, e ao mesmo tempo avançar no currículo que é de direito dessas meninas, desses meninos, desenvolverem na idade série que eles se encontram. Tudo bem? Então vamos começar pensando o que é o planejamento, qual é o papel de um plano de ensino de um professor, né? Toda professora, todo professor faz algum tipo de planejamento, nem que seja burocrático, né? Nem que seja um papelzinho que eu vou lá, escrevo e construo para entregar para minha coordenadora pedagógica ou para o meu coordenador pedagógico, né? Idealmente, o planejamento é onde a gente vai escrever, registrar como que nós vamos transformar aquele currículo formal, o currículo oficial, que são as orientações curriculares do Estado de Pernambuco, no caso, né, para vocês que são a minha audiência específica nesse vídeo, professores e professoras de Pernambuco, em um currículo de fato na minha sala de aula, ou seja, eu tenho lá as habilidades, as competências que estão previstas para desenvolver em matemática no sexto ano e vou transformar aquilo num sequenciamento de atividades, por meio da seleção de materiais, da decisão sobre formas de avaliar a aprendizagem dos meus alunos e vou descrever como vai ser esse percurso. O planejamento, ele serve para orientar, para nos guiar, para que a gente não se perca no meio do caminho, né? É como fazer uma viagem. A gente vai fazer uma viagem, a gente traça uma rota. Eu sei que eu quero sair, por exemplo, de Recife e quero chegar em Jaboatão dos Guararapes, por exemplo. Eu vou colocar no meu GPS o meu destino e esse GPS vai me dar um caminho a ser percorrido. Se no meio da estrada tiver uma obra, houve um acidente, alguma coisa, o que a gente vai fazer? A gente recalcula a rota, mas a gente tem um rumo, a gente tem uma direção que a gente está seguindo para poder se orientar. O papel do planejamento não é ser uma regra que a gente tem que seguir a todo custo. Ele é uma estratégia, é uma coisa que a gente planeja para poder não fugir muito dessa rota e garantir que lá no final a gente alcance o resultado desejado, né? Qual que é a questão com relação ao planejamento e por que eu vou falar de um modelo específico de planejamento aqui, que é o planejamento reverso? Muitas vezes, né, por que não temos repertório, porque a gente não discute estratégias específicas de planejamento de currículo, os professores acabam fazendo um planejamento que diz muito respeito do que eles vão fazer. Né? Então, eu faço um planejamento de ensino, um planejamento daquilo que eu, Bárbara, eu, Maria, eu, José, vou fazer enquanto professor de matemática, de história, de geografia e assim por diante. O modelo de planejamento que eu estou propondo e que faz, né, que eu entendo que faça sentido, né, nesse momento de recomposição das aprendizagens, o modelo do planejamento reverso, que foi desenhado, que foi proposto por dois autores americanos, Wiggins e McTee, este modelo, ele tira o foco do docente e centraliza o foco nos estudantes, nos alunos, né? Eu paro de fazer um planejamento do ensino e penso um planejamento das aprendizagens na qual
O processo de ensino está a serviço da garantia da construção de conhecimentos, do desenvolvimento de competências e habilidades pelos estudantes. Este modelo chama planejamento reverso porque ele tem uma estrutura que começa pelo fim. Né? A estrutura do planejamento reverso tem 3 etapas. Primeiro, a gente planeja quais são os objetivos de aprendizagem que precisam ser alcançados. Depois, a gente passa para os instrumentos de avaliação que serão utilizados a partir desses objetivos, né? Quais são as evidências de que esses objetivos foram alcançados. E por fim, apenas por fim, a gente vai pensar em quais são as estratégias que a gente vai utilizar em sala de aula, tanto do ponto de vista das experiências de aprendizagem dos alunos, quanto do ponto de vista das ações do professor para apoiar a construção desses conhecimentos, né? Mas, Bárbara, isso já não é o que eu faço? Talvez sim, talvez não. Mas eu vou tentar construir um argumento aqui para vocês refletirem se de fato o planejamento reverso é o que está acontecendo na sala de aula de vocês ou se é um bom modelo para a gente pensar a partir do que a gente precisa construir com a recomposição das aprendizagens dos alunos, né? O modelo de planejamento reverso proposto pelo Wiggins e o McTee, ele começa por essa definição do que são objetivos de aprendizagem. Vamos parar para pensar um pouquinho o que quer dizer um objetivo de aprendizagem primeiro, para depois a gente pensar se isso está se desdobrando nos nossos planejamentos, né? Quando os autores definem objetivo de aprendizagem, a gente vai definir o quê? O que o aluno vai saber e ser capaz de fazer ao final de um processo. Definir um objetivo de aprendizagem é mais de falar o que vai ser coberto ao longo de um bimestre, de uma sequência didática, de um período específico de ensino. É muito mais do que falar o que o professor vai fazer, quais tópicos do livro didático vão ser abordados ao longo desse período. Quando eu defino um objetivo de aprendizagem, eu estabeleço, primeiro, quais são os conceitos, as ideias, os conteúdos estruturantes da área que eu ensino, da matemática, da história, da geografia, assim por diante, que serão trabalhados, à luz de quais habilidades serão construídas por esses alunos e de como ele vai aplicar este conhecimento. Então, definir objetivos de aprendizagem é mais de falar assim, do que falar assim, eu vou cobrir o conteúdo de frações ou vou explicar frações, como que eu aplico frações no contexto real. Eu tiro esse foco do professor, do que o professor vai fazer, esse foco do conteúdo e falo, bom, resolver problemas do cotidiano a partir do uso de frações, por exemplo. Eu coloco o ponto focal do uso desse conhecimento no que o estudante vai fazer. E por que isso é importante do ponto de vista do planejamento? Porque isso muda a estratégia que eu vou utilizar enquanto docente, se eu tenho clareza o que esse aluno tem que ser capaz de fazer ao final do processo, né? Se eu estou falando que é explicar o conteúdo ou só defino como planejamento a cobertura de pontos específicos do currículo, qualquer atividade que eu faça está dando conta do meu planejamento. Se eu defino com clareza o que o meu estudante precisa fazer com esse conteúdo, eu preciso pensar que parte do que eu vou trabalhar em sala de aula, o que eu vou ensinar para o meu aluno, é como aplicar esse conhecimento. Ou seja, eu vou ter que desenvolver nele as ferramentas práticas para aplicação do conhecimento. Se eu estou colocando que ele vai resolver problemas com aquele conhecimento específico ou em linguagem, se ele vai ser capaz de construir argumentos por escrito utilizando diferentes referenciais teóricos, etc., eu preciso criar atividades ao longo do processo que ensinem essa habilidade para o meu aluno. A habilidade passa a ser foco do ensino, ela passa a ser objeto daquilo que o professor vai fazer em sala de aula. Certo? Do ponto de vista da recomposição das aprendizagens, né, pensando nesse contexto maior que a gente está passando neste momento, o que é importante que a gente faça? Que a gente olhe para este currículo, então vamos lá, eu estou olhando para um currículo de 6º ano do ensino fundamental de História. Eu sei que esse aluno ele vai ter que ser capaz de descrever como que se constrói, por exemplo, o conhecimento histórico a partir de determinadas fontes e como, a depender da fonte que eu utilizo, eu vou criar narrativas históricas diferentes. O que eu entendo? Que esse aluno precisa ter um entendimento de conceitos estruturantes, do que são fontes históricas, como que eu construo uma narrativa histórica, etc. Mas que ele também tem que ser capaz de ler criticamente esse gênero
das fontes históricas, que ele tem que saber ler, entre aspas, fontes que não são escritas, né? Fontes iconográficas, fontes materiais e etc. O que isso demanda do ponto de vista da habilidade desse aluno? O que eu vou ter que desenvolver com ele dessa capacidade leitora aplicada na história? Eu vou ter que pensar situações de aprendizagens específicas. Só que eu estou falando de um aluno que eventualmente não está trazendo um pré-requisito que eu imagino que ele tenha, que é uma capacidade leitora bem formada, né? Uma capacidade de diferenciar o que são fontes de cada recurso que eu estou apresentando para ele. Então, eu vou ter que primeiro fazer uma sondagem, entender quem são os meus alunos e, a partir daí, definir objetivos de aprendizagem para essa sequência didática, para esse bimestre, para essa unidade de ensino, que contemplem o meu currículo de sexto ano, mas que, ao mesmo tempo, contemplem estratégias que vão ajudar a recuperar esses conhecimentos que a gente imaginava que estariam dados num determinado ponto da história. Tudo bem? E isso vai moldar o tipo de estratégia que eu utilizo, o tipo de material, o tipo de recurso que eu trago para a sala de aula, se é um vídeo, se é uma fonte escrita, etc. Tudo bem? Então, a primeira etapa do planejamento reverso, de novo, passa por definir aonde eu quero chegar. É o meu horizonte, é a minha meta, é o meu goal, né? Eu vou chegar nesses objetivos de aprendizagem. Eu não, né? Os meus alunos vão chegar nesses objetivos de aprendizagem. Muito bem. Se os meus alunos precisam chegar nesses objetivos de aprendizagem, como que eu vou monitorar ao longo do processo que isso está acontecendo para que eles não se percam? Aí entra a segunda etapa do planejamento reverso, que é a gente pensar quais são as evidências que vão me mostrar que os objetivos estão sendo alcançados. Para que eu possa avaliar esses objetivos de aprendizagem, eu preciso pensar em instrumentos que são adequados, ou seja, a depender do tipo de habilidade, eu vou precisar de um determinado tipo de instrumento que esteja alinhado a ele. Eu não consigo, por exemplo, avaliar a capacidade de resolução de problemas por meio da mobilização de estratégias criativas do meu aluno se eu estou dando um problema de múltipla escolha para ele, por exemplo. Eu não consigo avaliar a capacidade do meu aluno de construir argumentos com base em diferentes fontes se eu estou pedindo para ele responder uma questão onde ele tem que marcar um X. Né? Então, o professor precisa pensar se ao longo deste bimestre, se ao longo desta sequência didática, desta unidade de ensino, eu vou trabalhar estes conteúdos com essas habilidades específicas, qual é a melhor forma de eu avaliar? Como que eu vou monitorando ao longo do caminho que isso está acontecendo de uma maneira apropriada para que eu, professora, eu, professor, possa recalcular a minha rota e garantir que estamos chegando naquele destino planejado, que são os objetivos de aprendizagem, que são direito dos meus alunos, né, de alcançarem. Então, planejar a avaliação antes de planejar o que eu vou fazer em sala de aula é uma das coisas mais disruptivas desse modelo de planejamento reverso, porque via de regra, o que a gente faz? No nosso plano de ensino, a gente coloca lá a avaliação de uma maneira muito genérica, né? A avaliação será contínua, processual, formativa, blá, blá, blá. Mas eu não defino os instrumentos. A proposta do planejamento reverso é que, tendo em vista objetivos de aprendizagem específicos, eu a priori defina quais são os instrumentos que eu vou utilizar e em que momentos eu vou utilizar esses instrumentos. Por que isso é importante? Primeiro, porque eu asseguro que os meus instrumentos eles têm um alinhamento com os objetivos de aprendizagem e com isso a informação que eu produzo ela tem maior validade, né? Em segundo lugar, eu não deixo para avaliar só no final, porque pensa, a gente está querendo construir um processo centrado no aluno, um processo, um percurso de aprendizagem que assegure que todas e todos aprendam. Para que isso aconteça, eu não posso deixar para chegar no final de um bimestre e perceber, nossa, o Enzo e a Valentina não conseguiram construir esses conhecimentos. E agora, o que é que eu faço? Porque eu já tenho o próximo bimestre para seguir. Né? A gente precisa muito, antes disso, ao longo do caminho, durante o processo, ir construindo medidas de que essa aprendizagem de fato está acontecendo, para que esses alunos não cheguem no final abandonados e desistam de se engajar com a construção daquele conhecimento. Então, primeiro eu planejo os meus objetivos, o meu destino, onde eu quero chegar. Depois, eu vou pensar quais são os instrumentos avaliativos que eu vou utilizar e em quais momentos para que eu possa ir recalculando a minha rota. E só então eu vou pensar em quais são as atividades que são mais apropriadas para assegurar que esse ensino aconteça.
né? Quais são as estratégias metodológicas, quais são as atividades, que tipo de material eu vou trazer, se eu vou trazer vídeo, se eu vou trazer um trabalho em grupo, o que eu vou fazer naquele momento. Não existe nenhuma metodologia, nenhuma estratégia que seja boa ou ruim por natureza. Existe a metodologia e a estratégia adequada para desenvolver objetivos de aprendizagem específicos, né? Então, por exemplo, se o professor está desenvolvendo um objetivo de aprendizagem de construção do repertório conceitual dos seus alunos, então tem uma primeira etapa que eles precisam, por exemplo, em química, entender os conceitos de ácido e de base. Eles têm que entender formalmente o que aquilo quer dizer. Tem 1000 estratégias que eu posso utilizar para isso, desde o professor explicando até o vídeo que ele vai assistir, ou os alunos vão ler materiais específicos e construir fichas onde eles registram o seu entendimento. Tem muitas estratégias possíveis, né? A aplicação desse conhecimento, ela pode se dar por meio de uma situação-problema, por meio de um projeto que esses alunos façam, por um vídeo que eles vão gravar para colocar no TikTok. Tem muitas estratégias possíveis. Agora, o que é importante a gente atentar quando a gente pensa em quais são as estratégias de aprendizagem que vamos selecionar dentro do nosso planejamento? Que não é a estratégia da moda. É a estratégia que é mais adequada para desenvolver aquela habilidade ligada ao conteúdo. E mais do que isso, né? Que a gente selecione muitas estratégias que coloquem no centro do processo nos alunos. Não é pecado, não é errado que o professor explique um determinado conteúdo, que ele construa um repertório de uma maneira um pouco mais centralizada em alguns momentos. Agora, se a aula se resume a só o professor explicando e os alunos ouvindo de maneira passiva, esse conhecimento não vai se construir. No máximo, ele vai ser reproduzido pelos seus alunos. O que não vale é o professor pegar uma estratégia bacana, legal. O colega ali da sala do lado fez uma feirinha com os alunos e foi super bacana. E aí eu empresto aquela atividade do meu colega, sem nem ao menos pensar o quanto que aquilo está relacionado com o currículo que eu estou desenvolvendo, com o grupo de alunos que eu tenho na minha sala de aula, né? Então, o objetivo de pensar as atividades só depois de pensar quais são os objetivos de aprendizagem e quais são as evidências de que essa aprendizagem está acontecendo, é porque eu vou construindo um alinhamento entre as coisas, né? Eu vou construindo uma estratégia de coerência no meu currículo que vai assegurando durante o processo que essas aprendizagens aconteçam, né? Então, ter um planejamento bem estruturado, a partir do modelo de planejamento reverso, é uma belíssima estratégia para que a gente, tendo clareza dos objetivos de aprendizagem, aumente a probabilidade de assegurar que os alunos os alcancem. É garantia de que isso vai acontecer? Não, vai muito depender da qualidade da mediação que está sendo feita, mas é uma excelente porta de entrada para a gente mudar as nossas estratégias, para a gente ficar mais consciente daquilo que a gente está fazendo, para a gente ser mais deliberado nas nossas escolhas de atividades, de tarefas, de estratégias avaliativas com os nossos alunos. Né? Esse vídeo foi uma pequena introdução ao planejamento reverso. Eu espero que ele seja um disparador para vocês se interessarem mais pela temática. O livro que discute esse modelo de planejamento está publicado em língua portuguesa. Ele chama Planejamento para Compreensão, do Wiggins e do McTee. Então, fica o convite para que vocês leiam esse livro, vocês discutam as ideias que estão presentes nele com os seus colegas, com seus pares na formação continuada e que isso possa enriquecer a formação de vocês. Desejo uma excelente conclusão de ano letivo e um excelente 2023 para todo mundo. Um abraço!